Oi, pessoal do 7º ano. Nós estamos retornando às aulas online, falando sobre cálculo do paralelepípedo, cálculo do volume do paralelepípedo. Como calcular o volume de um paralelepípedo? Primeiro temos que saber o que é um paralelepípedo. É uma figura geométrica que a forma dela é de uma caixa de sapato, ok? Ela é retangular. Nós temos aqui um exemplo, ok? De uma figura de paralelepípedo, tá? Esse apagador, ele é uma figura de um paralelepípedo, uma figura retangular, onde ele tem altura, ele tem base, ok? De tamanhos diferentes. Outro exemplo de um paralelepípedo, nós temos também uma pedra, um tijolo, são exemplos de um paralelepípedo. Aqui nós desenhamos, tá, uma caixa também como exemplo de um paralelepípedo. Temos aqui esse formato, tá, que também é um exemplo de um paralelepípedo. Mas, Edjane, o que é volume? O volume é o espaço que esse sólido geométrico ele vai ocupar. O espaço que ele ocupa é o volume dele, tá? Nesse caso, ele vai ocupar todo esse espaço. Então, o volume dele é o espaço que ele ocupa. Para poder a gente encontrar esse espaço que ele ocupa, tá? Esse volume, nós precisamos de 3 elementos. Quais são eles? Nós precisamos saber do comprimento. Vamos pegar uma régua, vamos medir. Aqui eu tenho o comprimento dele. Nesse caso aqui, esse aqui são 10 centímetros de comprimento. Eu tenho a largura, aqui ele tem 3 centímetros de largura. E eu tenho a altura, aqui ele tem 5 centímetros de altura. Então, comprimento 10, largura 3, altura 5. Ok? Então, eu preciso desses 3 elementos para saber o volume. Depois que eu encontro esses 3 elementos, ou que for dado na questão esses 3 elementos, eu vou utilizar a operação de multiplicação. Porque para achar o volume, eu tenho que multiplicar esses 3 elementos. Então, volume é igual a multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu vou multiplicar esses 3 comprimentos. Vou multiplicar o comprimento do sólido, vou multiplicar a largura dele, vou multiplicar a altura desse sólido. Depois que eu multiplicar esses 3, eu encontro o volume. Nesse caso, eu estou trabalhando com a unidade de medida. Lembrando que eu tenho que verificar qual unidade de medida que está sendo trabalhado na minha figura. Nessa figura aqui, eu estou trabalhando centímetro. Pode vir metro, pode vir milímetro, pode vir decímetro, trabalhando com centímetro. É muito importante lembrar que existem casos que vai ter questões onde ele vai falar sobre uma caixa d'água ou uma piscina. Ele vai querer saber quantos litros está ali. Então, vamos dizer, eu tenho uma caixa d'água, uma piscina, eu preciso saber quantos litros vai caber dentro dela. Vai caber dentro dessa piscina ou dentro dessa caixa d'água. Para poder descobrir o litro, primeiro eu tenho que descobrir o volume. Para descobrir o volume, eu vou ter que saber o comprimento, vou ter que saber a largura e vou ter que saber a altura dessa caixa d'água ou dessa piscina, para saber quantos litros eu vou colocar. E vai ter uma transformação, porque eu vou ter que transformar centímetros cúbicos para litro. Lembrando para vocês que um litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, para poder fazer essa transformação de centímetros cúbicos para litro, primeiro eu tenho que encontrar o volume em centímetros e depois eu vou transformar para litro, ok? Então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer agora?
Primeira coisa, descobrir o volume. Eu tenho uma caixa d'água, certo? Eu quero saber quantos litros cabe dentro dessa caixa d'água. Mas eu sei que essa caixa d'água, ela tem 10 centímetros de comprimento, ela tem 6 centímetros de largura e ela tem 4 centímetros de altura. Quando eu for multiplicar, 10 vezes 6 vai dar 60, 60 vezes 4 vai dar 240. Então, ela vai ter 240, mas lembrando que quando eu multiplicar centímetros vezes centímetros, vai dar centímetros cúbicos. Porque em cima de cada centímetro eu tenho um expoente 1. Quando eu faço multiplicação de mesma base, eu tenho 1 mais 1 mais 1. Multiplica-se a base e soma os expoentes. Então, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, vai dar centímetros cúbicos. Quando eu for multiplicar aqui volume, eu vou multiplicar volume. Vocês vão ver que eu vou multiplicar volume. Volume vai ser igual a 10 vezes 6 vezes 4. 10 vezes 6 vezes 4. Então, volume vai ser igual. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 4, 240. 240 centímetros cúbicos. 240 centímetros cúbicos. Mas eu quero transformar para litros. Eu quero transformar para litros. Como é que eu vou transformar 240 centímetros cúbicos para litros? Eu tenho que lembrar que um litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, se equivale a 1000 centímetros cúbicos, eu vou ter que voltar 3 casas aqui, certo? Vamos dizer, se eu tenho 2 litros, eu tenho 2000 centímetros cúbicos. Mas se eu tiver 2000 centímetros cúbicos, eu tenho 2 litros, ok? Então, se eu tenho 240 centímetros cúbicos, eu vou ter quantos litros? 0,24. Ok? Porque eu não vou ter que andar 3 casas, certo? Então, 240 centímetros cúbicos vai ser igual a 0,24 litros, ok? Porque 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, ok? 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, recapitulando, o que é volume? É o espaço que o sólido geométrico vai ocupar. O espaço que ele vai ocupar é o volume. Como é que eu encontro o volume? Eu encontro o volume multiplicando o comprimento pela largura, pela altura, ok? Tenho que prestar atenção qual a unidade de medida que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui a gente trabalhou com centímetros. Então, vou multiplicar centímetros vezes centímetros vezes centímetro, vai dar centímetros cúbicos. Porque volume é dado em cúbico, tá? Ou metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou decímetro cúbico, sempre vai dar ao cubo. Então, eu sei que para transformar, se eu for trabalhar com caixa d'água, que eu for trabalhar com um recipiente, que eu vou inserir algum líquido dentro dele, que ele seja paralelepípedo, eu tenho que primeiro descobrir o volume em centímetros cúbicos e depois eu vou ter que transformar para litro. Como é que eu transformo para litro? Dividindo por 1000. Você pega o valor que deu em centímetros cúbicos, divide por 1000 que você vai achar em litro. Se eu tenho 2000 centímetros cúbicos, divido por 1000 vai dar 2 litros. Se eu tenho 3000 centímetros cúbicos, divido por 1000 vai dar 3 litros, ok? Então, volume, eu tenho que multiplicar para achar comprimento, largura e altura. Acho em centímetro cúbico, para transformar para litros, eu vou ter que dividir por 1000, ok? Até a próxima.